Boa noite a todos. Em nome da diretoria da Faculdade de Direito de São Bernardo, gostaríamos de agradecer a presença de todos na 16ª Semana Júri, que trata sobre o tema Direito, Desafios e Inovações do Século XXI. Gostaria de agradecer a presença de todos os alunos e, em especial, a presença do professor Roberto Bahia, nosso professor titular de Direito Constitucional, um dos mais comprometidos professores da casa. A palestra dessa noite, ela estava programada para ser com a doutora Luana Pedrosa, mas a doutora Luana teve problemas graves de saúde de última hora e isso ocasionou a vinda da doutora Luciana Vieira Dall'Acqua Vinci, que prontamente nos atendeu, razão pela qual os nossos agradecimentos são redobrados. A doutora Luciana, ela é mestranda pela PUC São Paulo, ela é nossa ex-aluna, ela é formada aqui na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, é especialista em direito processual, é ex-defensora pública do Estado de São Paulo e hoje atua como promotora de justiça na comarca de Diadema. Então, doutora Luciana, um agradecimento redobrado, primeiro pela vinda e segundo por essa, digamos, por esse pronto atendimento, né? Mas muito nos orgulha ter um ex-aluno que tenha tido muito êxito na sua carreira, na sua trajetória profissional, que é o caso da doutora, e agora eu passo para a plateia no intuito de me deixar mais à vontade para palestrar, né? O tema de hoje é apontamentos sobre a parte geral do novo Código de Processo Civil. Tá? E agradeço também a chegada, né, da doutora Lídia Porfírio, que representa a Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção São Bernardo do Campo. Para que os trabalhos possam fluir de uma forma organizada, o que eu sugiro a vocês? Pelas palestras anteriores, gerou alguma, digamos, falta de organização as questões aleatórias. Então, eu estou sugerindo que, na medida em que vocês tenham uma questão para propor para a professora, que possam direcionar para a Aline. E aí, no final da palestra, eu reúno essas questões e vou, de alguma forma, resumir para que a nossa palestrante possa trabalhar, abordar esses temas. Certo? Obrigado mais uma vez. Está tranquilo para vocês aqui ler os slides? Bom, boa noite. Inicialmente eu gostaria de agradecer as gentis palavras do professor Rodrigo. Na verdade, esse agradecimento que ele me faz seria até dispensável, porque a alegria é minha de estar aqui. Até um outro dia, cerca de 10 anos, eu estive nos bancos que vocês estão. Então, para mim, assim, tem uma simbologia muito forte estar aqui hoje, compartilhando essa noite com vocês. Não tenho a pretensão aqui de vir ensinar a vocês processo civil, porque eu sei com certeza que vocês têm ótimos professores aqui.
Acredito que o intento da Semana Jur, ao trazer palestrantes de fora, de diversas áreas de atuação, seja até provocativo, de provocar a reflexão de vocês sobre tudo aquilo que vocês veem na graduação. Muitas vezes a gente acaba estudando pensando em provas e acaba decorando aquele monte de informação que a gente recebe e talvez sobre pouco tempo para essa atividade reflexiva. E a Semana Jur, ao lado de outros eventos que a São Bernardo tradicionalmente promove, ela tem isso de especial, de trazer os alunos, reunir os alunos aqui no nosso mesmo ambiente, ou às vezes no Senforp, ou aqui mesmo na faculdade, mas reunir a comunidade acadêmica para que a gente pense junto. Porque direito não é só essa questão de decorar, de responder prontamente, não, muitas coisas vão ficar sem resposta mesmo. E nós aqui, sejam os professores, sejam os juristas nas diversas áreas de atuação, é que tem essa responsabilidade de não apenas expor aquilo que a lei diz friamente, mas refletir, saber se a lei está de acordo com a nossa sociedade, se ela precisa de aperfeiçoamento. Esse é o nosso papel, de todos vocês, de todos nós aqui. Então, de início, agradeço a oportunidade de estar aqui essa noite. Parabenizo a faculdade por essa iniciativa, já existia quando eu era aluna aqui, e eu fico muito contente de ver que ela se perpetua no tempo. Não é um evento fácil de ser organizado, prova disso é até essa noite que, infelizmente, a palestrante original teve esse problema imprevisto, mas espero que seja de bom proveito a todos aqui essa noite, esses momentos que nós vamos passar juntos. Antes de iniciar a palestra, também gostaria de agradecer a presença dos professores aqui presentes, o professor Bahia, especialmente, que foi meu professor, e continua aqui, jovial, motivado com os nossos alunos. Agradeço também a faculdade, na pessoa do professor Rodrigo, e um pouco do meu currículo já foi dito aqui. O que eu gostaria de trazer umas pílulas de motivação, assim. Insistam no que vocês pretendem na faculdade, porque quando eu estava no papel de vocês, de aluna, de graduação, quando vinha um ex-aluno aqui e falava, hoje eu sou juiz, hoje eu sou delegado, sou promotor, eu achava que isso era uma coisa de outro planeta. Eu achava que era inalcançável. Nossa, como que a pessoa conseguiu? Tem muito essa coisa de, conhece alguém, né? Deve ter QI, deve ter indicação. E no meu caso, e de muitos colegas que conseguiram êxito, para quem quer a área pública, é perseverança, estudar, e é isso, é o caminho. Na faculdade, eu tive muita motivação para ir para a área pública e também para a área acadêmica. E um dos responsáveis por isso foi o professor Balico, que foi meu professor de processo penal. Saindo da faculdade, eu fiz especialização em processo por conta de cursos que eu tive na semana dos cursos de férias, preparação para a OAB também que tinha aqui na minha época, não sei se continua. Foi muito importante para a minha formação como aluna e depois como profissional, e agora também no mestrado. Então a gente pensa que às vezes o que a gente vê na graduação vai ficar por aqui, mas a gente carrega para a vida inteira. Então não quero fazer uma palestra motivacional, mas eu me sinto na obrigação de insistir para que vocês persistam no objetivo de vocês, porque amanhã com certeza dessa sala saíram muitos frutos que vão orgulhar a nossa faculdade. Assim como eu tenho orgulho da faculdade, eu espero esse motivo de orgulho para a faculdade também. E finalmente, vamos falar do que eu vim falar aqui hoje, né? Chega de falar de Luciana. A palestrante, a doutora Luana, ela propôs esse assunto que é de extrema relevância, especialmente nesse ano. O CPC é uma lei que ela é importante a qualquer tempo. O CPC antigo também era importante, não é porque é o novo CPC que a gente vai discutir. São regras, normas, a gente vai falar de normas, princípios, regras, que se aplicam cotidianamente, todos os dias no tribunal, todos os dias da nossa vida. Muitas vezes ninguém aqui vai precisar do processo penal. Acredito que, espero, torço para que ninguém precise do processo penal. Mas é muito mais comum que a gente precise do processo civil. Seja como profissional, como cada um aqui vai atuar na sua vida profissional, seja como cidadão. É muito comum que a gente precise de uma ação de família, um inventário, um divórcio, uma contenda, uma briga que você tenha com o vizinho. Então, o CPC ele é muito presente na vida das pessoas.
não necessariamente a pessoa precisa saber que, nossa, essa relação vai ser regida pelo CPC se eu tiver que ir a juízo. Não é isso que eu quero dizer. Mas, com certeza, em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar do CPC, não por fazermos direito aqui, mas por sermos cidadãos, por sermos pessoas. Por que tem esse alvoroço em cima do novo CPC? Primeiro porque ele passou a viger esse ano, né? Então é natural que haja bastante discussão a respeito desse novo diploma. Mas, deixa eu já começar aqui. Mas, não foi uma lei que foi, um projeto de lei que foi discutido em um dia e aprovado no outro. Foram muitos anos de discussão, muitos anos de controvérsias a respeito do que deve ser, que deveria ser aprovado, do que não deveria ser aprovado. Muitos projetos paralelos correndo simultaneamente a respeito da matéria processual. Então, o que a gente pode concluir disso? O CPC foi aprovado no ano passado, passou a viger esse ano, mas a discussão não terminou. Existem vários outros projetos, a exemplo do Estatuto da Família, que tramita, e outras diversas matérias em que os doutrinadores continuam falando, tem essa regra no CPC novo, mas isso aí provavelmente já vai cair porque no Estatuto da Família, por exemplo, isso vai ser modificado. Então, primeira coisa, como todo diploma legal, é um organismo vivo, não é uma coisa estática. A aplicação se dá no dia a dia e as novas proposições legislativas, os novos projetos de lei, eles surgem a cada momento. Então não adianta a gente só ouvir falar, estudar para a prova, na graduação, ou em nível de mestrado, doutorado, alguma coisa assim, o que tem no artigo 12 do CPC. A gente precisa entender a essência desse diploma legal. Pensar e refletir por que houve a necessidade de vir um novo CPC, para que a justiça funcionasse melhor, para que os anseios da população fossem melhor atendidos. Tudo isso é preciso de reflexão. Porque amanhã ou depois a gente sabe como é o nosso Congresso. Pode ser que venha a ideia de alguém de fazer um novo CPC 2017. E aí a gente vai perder todo aquele CPC que a gente conheceu? A gente estuda CPC ou a gente estuda processo civil? A gente estuda processo civil. Porque se fosse assim, a minha turma pegou um novo Código Civil, né, que ainda chamam de novo Código Civil. Vocês estão pegando o novo CPC. O que a gente precisa estudar é direito civil e processo civil. E entender qual o papel desse diploma legal, dessa lei, nesse contexto do processo civil. Assim, de uma maneira bem sucinta, que vocês já devem ter discutido isso bastante aí nesse último ano, no ano passado, o CPC formalmente demorou mais ou menos 5 anos de discussão a partir da comissão até que fosse sancionado. E agora estamos sentindo na prática o que ele é de verdade. O que vai funcionar, o que não vai. A relevância dessa lei vem daí. Tanto de reger as relações de praticamente todas as pessoas, para não generalizar, não totalizar essa questão de falar que todas as pessoas, praticamente todas as pessoas vão precisar do CPC em algum momento da vida. O CPC é um diploma que ele é aplicável em relações que não sejam estritamente também civis, pode ser aplicado em uma relação de direito administrativo, subsidiariamente, ou de outras naturezas. E daí vem essa relevância do diploma legal, de conhecer esse diploma legal. De repente, a gente vai ouvir falar muito, agora com as operações, como exemplo da Lava Jato, vem a parte civil disso, de reparação do dano, de recuperação de ativos, tudo isso vai sofrer interferência na parte processual. Então é importante que a gente tenha essa consciência do que vai mudar no processo civil a partir dessa lei. Mas o que é mais importante nessa lei, e que eu gostaria de destacar, na minha ótica hoje aqui, não que se resuma a isso, mas para o que eu venho trazer de discussão, é que essa lei ela traz uma mudança de paradigma. Até o momento, a gente pode olhar em diversas faculdades, nos cursos de graduação, existe uma preocupação com o litígio. Vamos aprender como é que a gente litiga, como é que eu entro com uma ação, como é que eu respondo uma ação, como é que o litígio se dá. E na verdade o novo CPC ele traz a busca pelo consenso, em resolver os problemas da maneira mais
aproveitável para as partes, mais interessante para aquelas pessoas que têm aquele problema da vida a ser resolvido pelo judiciário. Aqui na faculdade eu fiquei contente em saber até que esse assunto vai ser abordado em uma cadeira própria, né? Vai falar a respeito de conciliação, de mediação, porque nós devemos ser preparados para isso, nós do direito, para resolver problemas, não é para litigar. Quando a gente recebe um cliente no escritório, quando um juiz recebe uma ação, o problema já existe. A gente precisa trabalhar para trazer a solução. E a solução pelo consenso, ela tem se mostrado cotidianamente, pela experiência nos tribunais, no mundo inteiro, não só no Brasil, como as mais eficazes. São soluções mais eficazes, porque as pessoas que participam daquele conflito diretamente é que sabem como que elas conseguem achar uma solução que atenda não 100% do que ela quer, cada parte quer, mas que chegue próximo disso, que seja uma solução negociada entre as partes que vivem aquele problema. A partir disso, um dos instrumentos que esse código trouxe em diversos dispositivos é o aproveitamento de atos processuais. Mais adiante eu vou falar da instrumentalidade das formas, e a gente percebe que o código ele basicamente faz o seguinte: existe rito, os atos processuais têm sua forma, mas isso não pode suplantar o interesse primordial, que é resolver o problema, que é a solução pacífica desses conflitos, pacificar a sociedade, trazer um pouco mais de conforto, eventualmente num dilema de direito de família, num problema de vizinhança, em problemas empresariais. É resolver problema. Ninguém tem a expectativa de entrar com um processo e ficar a vida inteira com aquele processo. E a gente sabe que isso acontece demais. Então esse código, ele tem isso de positivo. Em vários momentos ele traz esses instrumentos que vão privilegiar a busca pelo consenso e o aproveitamento de atos processuais que, eventualmente, antes desse código, poderiam ensejar situações que seriam motivos de extinguir simplesmente o processo sem resolver o problema. Por uma guia de custas que não estivesse em processo, por um problema sanável da petição inicial, coisas desse tipo acabavam obstando a solução do problema daquelas pessoas. Um exemplo que eu tive em aula com um professor, que também é advogado, ele falou: olha, eu tive uma contenda lá, um processo de um cliente meu que durou 10 anos. Quando completou 10 anos, o juiz veio e sentenciou que não tinha interesse de agir. 10 anos de processo. Será que não seria possível fazer uma audiência de conciliação que fosse tentar sanear o processo, aproveitar esses 10 anos de trabalho, que não é só do juiz, dos advogados, mas de todo o sistema de justiça, para solucionar aquela questão, para solucionar o problema? É nisso que a gente precisa trabalhar. A gente precisa solucionar problemas, porque os problemas já chegam prontos. E o nosso principal papel é solucionar. Nesse sentido, como eu disse, o código ele traz o rito do processo, traz a forma dos atos. Falar que vai ter o aproveitamento dos atos processuais não é simplesmente falar, faça de qualquer forma, que a gente vai aproveitar aqui o que der. A gente precisa estudar e precisa continuar fazendo as coisas corretamente. E desde o início, no primeiro artigo já do Código, há a menção expressa de que a Constituição Federal deve ser aplicada. E aí eu questiono os senhores, havia necessidade do Código começar falando, olha, aqui está o Código de Processo Civil, mas a gente vai também aplicar a Constituição Federal? Para que essa redundância? Para que repetir isso? Para que expor isso de uma maneira, já no primeiro artigo? A primeira questão que se coloca é assim, isso é muito simbólico. A gente tem esses exemplos tanto na Constituição Federal como na legislação infraconstitucional, que o legislador, muitas vezes, ele repete coisas que a gente olha e fala, eu já sei disso, né? Eu já sei que eu tenho que aplicar a Constituição. Porque a Constituição, ela se aplica uniformemente no país inteiro e, independente da legislação infraconstitucional que eu vou aplicar, eu tenho que respeitar a Constituição. Isso é meio óbvio. Mas a gente tem que lembrar, primeira coisa, a Constituição de 88, ela vem de um período pós-ditadura. O reforço a respeito dos direitos fundamentais,
especialmente dos direitos fundamentais, das garantias individuais, ele é presente em toda a Constituição. Dizer isso, já no primeiro artigo do Código de Processo, é reforçar que a Constituição deve ser respeitada por toda a legislação, e até a gente pode concluir o seguinte: ninguém gosta de ser processado. Toda vez que existe um processo, existe ali uma disputa a respeito de um bem da vida da gente, ou de um bem de família, não um bem propriedade, mas da guarda de um filho, da visita de um filho, de um divórcio, de um direito de vizinhança, de um direito de propriedade. Sempre tem ali em disputa um interesse seu. E toda disputa que houver sobre interesse de qualquer de nós deve respeitar a Constituição, e a gente deve ter assegurados os nossos direitos e garantias fundamentais. Mais do que simplesmente falar vamos aplicar a Constituição, é lembrar disso, que sempre no processo, seja civil, seja penal, o que está em discussão são os interesses mais profundos das pessoas. Para nós que atuamos nos processos, muitas vezes é um processo a mais, mas para aquela pessoa é o processo. Então deve existir a garantia maior de que a Constituição respalda tudo isso. Não porque o Código começa dessa forma, mas a simbologia trazida já no primeiro artigo de falar, olha, a gente vai respeitar a Constituição, inclusive nesse Código. E durante a exposição do diploma, né, nos diversos artigos, são trazidos princípios e regras que alguns já existiam na própria Constituição, o texto é quase o mesmo da Constituição Federal, e outros que foram trazidos de forma expressa, ou porque já existiam de maneira implícita, esparsa, ou porque houve uma inovação realmente. E primeiro ponto que eu coloco aqui, princípios e regras. São espécies de normas jurídicas. De uma maneira bem simplista, eu posso dizer que princípio é relacionado de uma maneira mais direta à abstração e à ponderação. O que eu quero dizer com isso? A gente tem o princípio da legalidade, que convive com o princípio do contraditório, da ampla defesa. Eu não preciso escolher que princípio que eu vou aplicar naquela situação jurídica. Eu posso ponderar, por exemplo, um direito à imagem com direito à liberdade de imprensa, por exemplo. Eles devem conviver de maneira tranquila, através de diversas formas de ponderação, de cedência recíproca. Então, os princípios são mais relacionáveis a essa parte abstrata, enquanto que as regras, como diz um autor alemão, Robert Alexi, que vocês provavelmente, se não ouviram, vão ouvir bastante falar a respeito da obra dele, é tudo ou nada. Qual que é o exemplo que eu posso dar? De princípios eu já dei. De regra, matar alguém, ou matou ou não matou. Se matou, tem pena. Se não matou, não tem pena. Basicamente é isso. Então a regra ela tem essa incidência mais concreta, mais direta. E no Código de Processo Civil, em vários momentos, existem princípios que já existiam e regras também que já existiam, que foram reforçados. É o exemplo do contraditório. Em vários momentos, o Código fala, olha, contraditório deve ser respeitado. Quando existir uma possibilidade de uma decisão contra aquela pessoa, ela tem que ser ouvida para que ela possa se explicar e argumentar com o julgador a respeito daquilo. E com relação a regras também. Várias regras que já existiam, que foram reforçadas. E um exemplo disso é a instrumentalidade das formas. Não existia isso antes? Existia. Existia já, tem obras doutrinárias profundas a respeito de instrumentalidade das formas. A gente tem a oportunidade de estudar na graduação. Mas o Código, quando ele fala de aproveitamento dos atos, ele enfatiza bastante isso, as oportunidades que as partes terão de aproveitar, por exemplo, uma petição que faltou um requisito e sem aquilo não pode ser julgado, mas o julgador dá a oportunidade para a pessoa corrigir aquele problema. A parte recursal também, se o recurso tiver um vício que pode ser sanável, até o relator do tribunal pode falar, olha, precisa sanar esse vício para poder julgar esse recurso. Isso no Código anterior não existia. É uma grande inovação, porque na prática o que a gente percebe? Sem críticas a quem quer que seja.
Mas há julgadores comprometidos, sempre houve, comprometidos com o aproveitamento dos atos, e falam, olha, chamei o processo aqui para decidir, falta tal coisa, e dá uma oportunidade para a pessoa juntar um documento, esclarecer algum ponto para o julgamento. Existiam julgadores que simplesmente já julgavam, talvez até em prejuízo dessa pessoa, e estavam parados no CPC. Porque em nenhum momento o código anterior falava que teria que ser dada essa oportunidade para a pessoa. O princípio do contraditório já existia? Já. Da ampla defesa já existia? Já. Só que ficava muito mais na mão do julgador dar essa oportunidade para a parte ou não. E hoje não. Hoje, até com relação ao rito, as partes têm a possibilidade de flexibilizar prazos, de estabelecer um calendário. E isso antigamente era impensável com o código anterior. Uma outra questão que é colocada nesse código é o princípio da boa-fé objetiva. A gente tem sempre que lembrar que a boa-fé é presumida. Presumidamente, todo mundo atua com boa-fé. Se houver uma alegação de má-fé, ela deve ser comprovada. E o código traz isso, que deve ser obedecido o princípio da boa-fé objetiva e que nos casos em que esse princípio for violado, existem sanções pesadas. E agora, antes já tinha sanções por litigância por má-fé, mas nesse código elas foram ainda mais reforçadas, o princípio foi ainda mais explicitado ao longo do texto, o que demonstra realmente que, tudo bem, a gente vai aproveitar os atos, a gente vai tentar solucionar a lide de todas as maneiras, mas desde que se preserve o princípio da boa-fé objetiva. Caso contrário, haverá sanções pesadas. E isso, se realmente começar a ser aplicado, porque a gente tinha litigância de má-fé já, as sanções, e pouco era aplicado, os tribunais reformavam muito, e quem acabava sendo prejudicado era aquele que atuava de boa-fé, porque tinha que aturar o outro atuando de má-fé sem sanções que inibissem esse tipo de comportamento. Então a gente espera que o código, com as previsões agora que trouxe, seja uma oportunidade de realmente mudar essa mentalidade de que em processo vale tudo, que passe a ter uma força de demonstrar que no processo as partes têm que atuar com seriedade, os advogados da mesma forma, juiz, promotor, todos que atuam no processo têm que levar a sério essa atividade. E dentro disso, o código também traz um princípio de cooperação das partes, do juiz e de todos os atores, peritos, Ministério Público, assistentes técnicos, todas as pessoas que atuam no processo têm por dever processual essa cooperação. Pode parecer um pouco abstrato, mas no dia a dia que a gente percebe isso, no sentido de, num caso de perícia, do perito realmente ter aquela intenção de fazer um bom trabalho. A gente sabe que no dia a dia, muitas vezes o processo, existem prazos para todos no processo, mas às vezes o processo fica perdido esperando uma perícia, ou devolve e não faz a perícia porque não teve data. Estou dando um exemplo de perito genericamente, pode ser assistente social, psicólogo, próprio Ministério Público, quem quer que atue nisso. Existe uma forma colaborativa, cooperativa de atuar no processo, e existe aquela forma de, até tangenciando esse princípio da boa-fé, de protelar o julgamento. A gente sabe que isso acontece muito. Então, o dever não é só das partes, o dever é de todos, de respeitar os prazos, as formas, todos os princípios, notadamente o princípio do contraditório, e isso vem reforçado nesse princípio da cooperação das partes. Aqui eu trouxe, não vou me alongar nisso, mas um pouquinho sobre a conciliação e mediação, os princípios que regem, vocês já devem ter visto, e eu quero trazer um pouco, já para caminhar para o encerramento, algumas considerações a respeito de conciliação e mediação no direito de família, que é a área que eu atuo de maneira mais significativa. A conciliação e a mediação no direito de família, especialmente a conciliação, ela já vem sendo feita há muitos anos. Muito do que é previsto no Código de Processo Civil é um apanhado até da experiência dos tribunais a respeito disso. E, na verdade, assim, falar de direito de família é um pouco um mundo à parte.
porque mais do que processo, nós temos ali sentimentos. Tem uma colega que atua com isso aqui, não vou apontá-la, que também trabalha diretamente com isso, e a gente sente que o que tem mais no processo é emoção do que técnica. Então, essa parte de conciliação e mesmo a parte processual, que hoje está no Código de Processo Civil, a gente já via que vinha sendo construída há muitos anos. Existe até um instituto que vocês podem acompanhar, quem tem interesse na área, que é o IBDFAN, que traz diversos textos, artigos, reúne acórdãos a respeito do assunto, e a gente vê que muitas coisas que estão no código hoje não são inovação no aspecto do direito de família, porque já vinham sendo construídas. Mas como eu disse a respeito do outro tema, né, dependia muito ali daquele julgador. Dependia muito do julgador marcar uma sessão de conciliação, reunir as partes, tentar conversar, tentar chegar numa solução, ficar ali 1, 2 horas na sala de audiência. Olha, não deu hoje, mas hoje a gente fez tal e tal avanço, vamos marcar outro dia? Marcava outro dia, voltava com as partes com a cabeça um pouco mais tranquila. E vamos recomeçar, e às vezes mudou alguma situação, por exemplo, de guarda e visita, a guarda estava com o pai, a guarda estava com a mãe. Então a gente senta e discute de novo para tentar chegar numa solução. Isso, eu tive sorte, tenho sorte de trabalhar com juízes excelentes e muito humanos que fazem isso já antes do CPC. E a gente já vinha, agora o Código vai expresso e falar, a mediação vai ser dividida em quantas sessões forem necessárias para a gente tentar resolver o problema. Isso em muitos lugares já vinha sendo feito. E na área de direito de família, isso é essencial, porque na conciliação, de acordo com o código anterior, o que era formalmente? Tem acordo? Não tem, então vamos instruir. Tem testemunha aí? Não tem testemunha, então já vai julgar. Vai aparecer para o MP, quando tem a atuação do Ministério Público. Se não tiver, vai direto para o juiz, julga, acabou. É muito mais simples, é muito mais tranquilo. Aí você pega lá um problema de visitação, coloca lá, não, ninguém se entende aqui com visitação, a criança tem 2 anos. Vamos lá, estabelecer visita. 15 dias com um, 15 dias com o outro. Vamos, guarda compartilhada. Sensacional, guarda compartilhada. Vamos fazer. Né? Então, vocês não vão fazer acordo? Então, tudo bem. A gente vai julgar. Não tem problema. Né? O papel do juiz é julgar. Do MP vai dar parecer. Os advogados estão ali, cada um com seus argumentos. Vamos resolver isso aqui. Vamos. Vai lá para a mesa de nós, técnicos, né? Os advogados, Ministério Público e juiz. É super tranquilo de fazer, gente. Pega lá. 15 dias fica com o pai, 15 dias depois fica com a mãe. Se vai ficar com a guarda unilateral de um, fica a cada 15 dias com o pai, o resto do tempo fica com a mãe. Se não quiser estar naquele fim de semana, só depois de 15 dias, e vai pegar das 8 da manhã do sábado às 20 horas do domingo. Funciona no papel, né? Tranquilo no papel. Tenho parecer pronto disso, se eu quiser. Deixo lá. Mas tem 2 anos. Será que é amamentado? Será que não é? Será que tem problema de saúde? Será que não tem? Não sei. Não conversei com as partes. Mas a sentença está ali. O parecer está ali, a sentença está ali. Solucionou o conflito? Não solucionou? Simples assim. Agora, se partir para a parte de conciliação, de você ter interesse em solucionar aquele problema, às vezes em uma conversa simples, você já vai perceber que isso não vai funcionar com aquela família. Que você vai precisar, naquele dia, a criança sai da escola mais cedo. Então, o pai não pode pegar, ou mais tarde, o pai não pode pegar naquele horário porque vai colidir com o horário da escola. Na segunda-feira, a criança vai sair muito cedo, então se ela chegar no domingo à noite muito tarde, ela não consegue dormir, porque ela não vai jantar. Quem que sabe dessas coisas, gente? São as partes. São as partes envolvidas no conflito. E às vezes a gente precisa explicar isso para as próprias partes. Falar, olha, eu não tenho como saber o horário que o seu filho acorda para conseguir ir na visita com o pai. Né? E é uma coisa assim, a criança não está ali também para falar. Né? Normalmente, as piores situações são com crianças, adolescente a situação já é outra. A criança não está ali para falar, olha, eu vou acordar a tal hora e eu combino com meu pai dele me pegar a tal hora. Se é simples assim, normalmente nem vira processo. As pessoas conseguem se entender sem entrar na justiça. Então, a conciliação, como era prevista, ela podia funcionar ou não. Podia ser uma formalidade
vamos ali perguntar se tem acordo, se os advogados conversaram antes. Se tem, ótimo. Se não tem, vamos julgar. Porque poupava muito tempo. É muito mais tranquilo. E a mediação, eram poucos os lugares que faziam. Porque qual a diferença? A conciliação, na conciliação, as partes são conduzidas para tentar achar uma solução ali. Existe a sugestão, o Ministério Público pode sugerir um determinado formato. Num determinado caso, uma vez as partes me trouxeram uma tabela, toda colorida, porque nesse horário não dá, porque nesse horário dá. Enfim, parecia que eu estava conduzindo, eles que estavam já chegando na solução. E isso já é mediação. Se as partes elas são auxiliadas ali, é criado um ambiente para elas conversarem. E naquele ambiente, elas têm esses instrumentos, muitas vezes com a atuação de especialistas, assistente social, psicólogo, mas elas vão chegar na solução, isso já é a mediação. Não existe ali a condução para a solução do problema. Tanto que na conciliação, o código prevê que na conciliação é preferível que o conciliador não tenha vínculo anterior com as partes. Já na mediação, é preferível que exista esse vínculo. Então, o que pode ser feito? Isso vai ser construído pelos tribunais agora, né? Os centros de conciliação e mediação. A conciliação já está bem encaminhado. Mediação ainda, esses centros estão sendo formados, até por conta de profissionais que precisam atuar nisso. Mas é importante, muitas vezes, que seja aquele psicólogo que já teve contato com a família, psicólogo judiciário, um assistente social, que já tem um certo conhecimento, não vai opinar. Então, por isso que eu trouxe os princípios. São instrumentos que prezam pela independência. Então, os setores de conciliação e mediação, eles têm independência para agir dentro daquele problema, eles recebem os autos e vão agir com independência, independente do que o juiz acha ou não, com imparcialidade. Então, não pode ali, conciliador ou mediador, falar, não, mas, ela está certa, o senhor tem que atender o que ela está pedindo aqui na ação, ou ao contrário, né? A senhora tem que atender o que ele está pedindo aqui na inicial, tem que ser imparcial, pelo seguinte, não existe neutralidade, né? A gente não pode se iludir que alguém aqui é neutro. Ninguém é neutro, não existe isso. Mas na nossa atuação, nós temos muitas vezes que ser imparciais, seja para a profissão que for. E especialmente para os conciliadores e mediadores, isso é uma imposição legal. Eles devem ser imparciais, porque nesse caso, vamos supor que o conciliador ache que a solução adequada é aquela. E aí começa a convencer a pessoa que a solução é aquela. Não são raros os casos que a pessoa, depois de fazer um acordo, e aí eu volto para direito de família, quando ela vai para casa, assim, esfria a cabeça, fala, olha, não era isso que eu queria. Eu fiz isso de tanto que a pessoa falou para mim que seria bom, mas pensando melhor não é. Então, dá importância tanto para as partes, como para o profissional que atua naquilo. Dele ser imparcial, dele mostrar ali os caminhos, as consequências de um regime de visitação, por exemplo, de um regime de guarda, mas sem demonstrar o que ele acha que é o certo ou não. Por quê? O que tem que ser preservado? A autonomia da vontade das partes. A vontade das partes é o que deve prevalecer nessas situações, porque a vida delas é que vai ser modificada. Então, nessa possibilidade delas resolverem um problema, a responsabilidade vai ser delas. A vontade tem que ser completamente livre, porque também é bem comum a parte voltar e dizer, mas eu só fiz o acordo porque eu não sabia o que eu estava assinando. E aí, para não saber o que estava assinando, todos aqui já devem ter tido pelo menos um contato mínimo com o procedimento para você alegar uma nulidade ou uma anulabilidade de um documento, especialmente desses que são feitos em juízo. Não é uma coisa simples. Pode acontecer a pessoa ter a vontade dela viciada? Pode, claro que pode. Mas ela vai ter que comprovar depois. Então ela precisa ter um ambiente ali que ela esteja segura e tranquila, com a vontade dela livre para se manifestar a respeito de aceitar um acordo ou não. Até tem um caso curioso, na época eu era defensora, eu fui fazer um divórcio, aí tinha audiência. Hoje em dia praticamente ninguém mais faz, né? Porque tem essa coisa também, de cada lugar tem um CPC, em cada lugar um acha que tem que fazer, outro não acha que tem que fazer. Espero também que isso uma hora acabe. A gente chegou e sentou na frente da juíza, o casal super tranquilo já para se divorciar, tudo discutido, tudo na petição inicial. A juíza, super jovem, virou e falou assim, os senhores vieram se divorciar, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? O casal caiu na risada, né? Até porque não tinha tensão nenhuma, eles estavam tranquilos, começaram a rir.
A juíza permaneceu séria e falou assim, olha, vocês estão rindo, se eu não tiver segurança que vocês querem se divorciar, eu não vou assinar esse divórcio. Então a pessoa foi tão formal numa situação dessa, levou ao extremo essa questão da autonomia da vontade. Não é só porque as partes riram, então não, elas não estão manifestando a vontade livremente, elas estão dando risada do que eu estou falando. Não precisa chegar a esse ponto, né? A gente não precisa ser formal a esse ponto. Mas a gente tem que ter certeza, o mínimo de certeza, de que a pessoa está ali realmente porque ela quer, fazendo o que ela quer. Um outro ponto importantíssimo de conciliação e mediação é essa garantia para as partes da confidencialidade. O que eu conversei ali na sessão de mediação, que a psicóloga ouviu, que a assistente social ouviu, de repente vai até, ou numa conciliação também, né? A presença de outros atores processuais aí, numa audiência, aquilo não pode ser usado contra mim depois e não pode ser usado em outro contexto. Então, de repente, o alimentante, seja mãe ou pai, chega lá e fala, olha, eu tenho condições de oferecer tal valor de pensão. Por alguma razão não se chega a um acordo. Eu não posso depois me aproveitar disso. Falar, mas ele falou lá que ele tinha isso, tinha aquilo, que ele podia oferecer tal valor. Porque senão a gente acaba com a conciliação e mediação. Nunca mais ninguém vai conseguir discutir nada, porque ninguém vai precisar falar a verdade. Né? Não vai ter esse ambiente propício para solucionar os conflitos. Então, uma garantia que as partes têm que ter é de que todos os que atuam nessa parte de conciliação e mediação vão guardar a confidencialidade daquilo que for dito. E eu brinquei agora com o valor de pensão, mas existem casos muito mais graves, né? Infelizmente, todos os dias, relacionados a abusos de criança, infelizmente é muito comum, envolvendo avós e pais, avô materno brigando com a mãe, avô paterno brigando com o pai, a gente acha que é só sogro que briga, né, entre si, tem de tudo, tem coisas muito graves. Então, se não tiver essa garantia da confidencialidade, as pessoas nunca se vai chegar a, pelo menos, uma solução mínima, porque às vezes não se consegue resolver o problema como um todo. Mas algumas partes a gente consegue negociar ainda. Outras questões que são importantes na mediação, que são tratadas como princípios, são a oralidade e a informalidade, porque o ambiente tem que ser ali confortável para a pessoa se sentir bem falando com estranhos, porque não deixa de ser isso, dela se abrir com estranhos. Então, um ambiente informal, em que as coisas serão tratadas oralmente, nada de muita formalidade. E a decisão tem que ser informada, voltando para a autonomia da vontade. Então, a gente chegou na decisão, vai ter aquele acordo. Todo mundo concorda? Sim. Quais são as consequências? Eu vou fazer um acordo de alimentos aqui, isso também é muito comum. Amanhã eu recuo. Eu faço acordo aqui, amanhã eu recuo. E não é assim, a pessoa tem que ser informada das consequências jurídicas. Não pode ter espaço para dúvida. Então, uma coisa que foi muito dita quando o CPC estava em vias de aprovação, e a gente percebe que isso realmente está presente em muitos dispositivos, esse código é das partes. Não é código do juiz, não é código do promotor, não é código dos advogados. Esse código é voltado às partes. Porque muitas vezes a gente percebe, e isso eu vou generalizar mesmo, que uma briga, de repente, que um promotor teve com um advogado pode prejudicar aquele processo. Uma palavra mal colocada entre o juiz e o advogado, o juiz e o promotor, pode interferir no processo, no andamento normal do processo. Então é aquele advogado que está atuando aqui? Então tá, vou dificultar a vida dele. Né? A gente sabe que isso acontece. Ou entre advogados, com aquele advogado eu não faço acordo. É muito comum. Então a gente senta, as partes querem fazer acordo, mas os advogados têm alguma rusga, ou advogado com promotor, enfim, todo mundo é ser humano. Então o que a gente precisa pensar é um código que tem toda a vocação para resolver problemas, não é um código perfeito, né? Não quero dizer isso, mas eu acho que se a gente tiver sabedoria de tentar, pelo menos, aplicar esse código para esse fim a que ele se destina, para parar de buscar o litígio e buscar o consenso, eu acredito que vai ser um grande ganho para a gente. A gente ainda está num momento embrionário, que ele acabou de entrar em vigência, e a gente vai começar a sentir isso agora. A gente é um pouco cobaia disso. Mas a gente tem total responsabilidade de fazer isso dar certo. Então eu prefiro acreditar nisso, não acreditar em reformas de outras leis que estão em tramitação, que vão melhorar isso ou aquilo. Isso é o que a gente tem hoje, com suas virtudes e seus defeitos. Então, é nossa a responsabilidade de fazer dar certo. Espero realmente que isso aconteça, porque com base nessas regrinhas abstratas, a gente muda a vida de muita gente. Então, basicamente o que eu tinha para falar é isso. Quero trazer só essa reflexão, por último aqui, sobre a efetividade do novo CPC, se a realidade pode ser modificada por uma lei,
Porque lei a gente tem bastante no Brasil, né? Então a gente tem que pensar isso. A realidade vai ser modificada por leis? Isso acontece o tempo todo na área penal. O mundo está desabando. Vem uma lei milagrosa, vai resolver o problema. Na verdade, aí é uma questão, uma opinião pessoal minha. A gente precisa mudar a mentalidade, estimular o consenso, como a faculdade tem feito. Isso já é um grande ganho, tenho certeza disso, de discutir isso na graduação e o compromisso de cada um com a eficiência desse código. Acho que aí a gente começa a mudar um pouquinho a realidade do processo no Brasil. Aqui eu deixei meu contato, para quem quiser mandar críticas, perguntas, o que for. Tá? E agradeço novamente a oportunidade, fico à disposição para qualquer questionamento. Obrigada. Agradeço a palestra da doutora Luciana, a clareza na sua exposição, a competência na exposição do tema que lhe foi proposto. Queria agradecer também a participação, a presença do professor Pedro Marini, titular do Departamento de Direito Processual. Eu pergunto ao professor Pedro e à professora Ivone, que enquanto titulares da disciplina de Direito Processual Civil, não gostariam de conosco compor a mesa para esses debates. Eu estendi a possibilidade dos alunos elaborarem questões. Algum aluno elaborou, quer entregar, tem questões a serem propostas. Se quiserem, por favor, escrevam suas perguntas e a Michele recolhe. Tá? Se alguém não tiver papel e caneta, eu posso fornecer também. Tá? Michele, se alguém tiver. Bom, ouvindo atentamente a palestra, eu já me vejo um pouquinho velho, viu, Ivone? Porque a doutora, os alunos hoje estudam o novo CPC. A doutora Luciana e a Priscila, a Luciana com o professor Rui Coppola e a Priscila comigo, estudaram o novo Código Civil. Eu estudei o CDC novo. E eu estudei pela Constituição anterior. Bom, o tema é instigante, o tema proposto. Eu vejo que esse código, ele fomenta a conciliação e a mediação. Vejo já alguns reflexos disso, porque quando eu cursei a faculdade de Direito, as disciplinas que eu tinha relacionadas ao processo eram processo de execução, processo de conhecimento, não necessariamente nessa ordem, processo de conhecimento, processo de execução e procedimentos especiais e medidas cautelares, quer dizer, a sequência do código. Nós éramos treinados a litigar. As audiências de conciliação eram formais, como a professora Luciana trouxe. Muitas vezes, o juiz não participava da audiência de conciliação, os promotores não participavam da audiência de conciliação. Era um ato processual. Hoje, onde eu vejo reflexos disso imediato? Acredito que a Faculdade de Direito, com a aprovação desse novo projeto pedagógico, já dá um passo no sentido de não mais treinar os alunos ou condicioná-los apenas e tão somente para o litígio. Vejam que a disciplina de primeiro ano
no processo, afeta o processo, será soluções de conflitos. Quer dizer, se nós não formos condicionados, preparados, treinados, se não nos for aberta essa ótica da conciliação, não é depois de todo um treinamento bélico que nós nos tornaremos exímios conciliadores. E essa conciliação, de fato, ela nasce, ela ganha espaço nas ações de família, onde, notadamente, pela própria característica do direito e das discussões, sempre ocorreu de forma mais incisiva. Bom, eu vou passar a palavra para o professor Pedro, para os seus comentários, para as suas arguições, para as suas análises, e reitero que estou à disposição para receber as perguntas dos alunos. Muito obrigado, Pedro, pela composição da mesa. Boa noite a todos, parabéns à expositora pela dedicação, pela demonstração de muita vocação, né, e o envolvimento profissional e pessoal com o tema. E aproveitando então isso e tentando ser um pouco mais bem objetivo, como é que a doutora visualiza a formação e a preparação dos profissionais que vão atuar nesse novo campo de soluções de conflitos? Será que isso ainda vai continuar sendo monopólio dos operadores do direito? Ainda até que ponto, né, o Poder Judiciário ainda vai ser a principal referência para esse tipo de atualização, a partir da resolução do Conselho Nacional de Justiça? Esse novo profissional que vai trabalhar nessa nova visão dos conflitos, existe uma perspectiva de um tipo de operador mais multidisciplinar? Até que ponto a ideia do direito, principalmente pegando o gancho da mediação, tendo em vista que na mediação a atividade do mediador é mais de comunicação do que propriamente de esclarecimento, de interpretação de regras e normas, nós vamos ter que interpretar mais as pessoas do que as normas. Será que nós estamos preparados, inclusive o próprio Conselho Nacional de Justiça, para enxergar esse novo propósito e como, né, conciliar isso com o ativismo judiciário? Né? Até que ponto, aonde a gente quer chegar? Né? Porque a gente sabe, a senhora deu muitos exemplos de que o juiz não está preparado para a mediação e para a conciliação. E acho que não deve estar mesmo, que não é a função dele. Né? A função dele é jurisdicional, é dizer o direito. Então, será que as pessoas já estão percebendo que o que existe nisso, na verdade, aí não é mais atividade jurisdicional, não é mais processo? É uma outra coisa que a gente ainda não sabe o que é, ou que pelo menos poucas pessoas estão e ainda prendendo isso muito aos hábitos e costumes judiciários. Quais são as eventuais experiências, né? A gente não tem muito acesso a esse tipo de informação, né? Eu, pelo menos, apesar da internet, do Google, de um monte de fontes, mas ainda a gente tem uma limitação da língua, tal, que é sempre complicado você acessar outras fontes. Mas eu tenho muita dúvida para isso e vejo muito poucas pessoas pensando dessa forma. E tenho também um certo ceticismo
em relação a esse monopólio do operador do direito sobre esse assunto. Bom, deixa eu parar de falar. Obrigado. Pode continuar por mim falando, porque eu divido essa angústia. Porque dois aspectos, e eu concordo muito com o que o senhor expôs. As pessoas muitas vezes veem no operador do direito uma pessoa que sabe resolver o problema dela. E a gente às vezes não sabe, né? Como é que a gente vai resolver um problema, especialmente esses de direito de família? Não tem solução, muitas vezes. Normalmente a gente não pega aquele caso redondinho de o pai e a mãe cuidam bem, vamos dividir o tempo. Muitos casos, especialmente onde eu atuo, que é Diadema, posso falar um pouco da realidade que eu conheço um pouco melhor, é a casa que tem abuso sexual, é a casa que tem abuso físico. E aí você vai deixar com quem? Com o que espanca ou com o que abusa sexualmente? Ou vai para o abrigo? E isso, quem vai dizer é o operador do direito? É extremamente complicado. E nos casos de acordo, que também não são tão severos assim, não são tão graves, mesmo assim, para aquelas pessoas é uma situação delicada. E eu ouvi, eu não vou saber dizer quem disse isso, mas eu concordo com isso. Nós do direito somos muito arrogantes. A gente acha que estudando as leis, é o que eu falei, a gente acha que a lei muda a realidade. Se a gente conversar com o pessoal de outras áreas, ou com leigos, pessoas que não têm estudo nenhum, eles vão olhar com cara de pena pra gente quando a gente fala isso. Não, olha, vai acabar crime hediondo porque agora tem a lei de crimes hediondos. Então, quando o cara for ali praticar um homicídio qualificado, ele vai falar, não posso mais, porque agora não é 6 a 20 a pena, né? É de 12 em diante a pena, é 12 a 30. Então, assim, o bandido vai pensar nisso? Não vai, né, gente? Então, assim, a gente tem essa arrogância que é transferida para as leis e isso não tem fim. É um ciclo de leis, uma atrás da outra, que a gente acha, tem aquela expectativa até de boa fé, eu diria, de que vai resolver o problema. E nós, operadores do direito, não somos suficientes para resolver problemas humanos. Também concordo com essa questão do preparo do conciliador e do mediador. O código ele traz que pode ser um trabalho, inclusive, voluntário. Quando eu li, eu me questionei, legal você colocar que pode ser um trabalho voluntário, mas se pode ser um trabalho voluntário, quem vai se dispor a pagar? Para um preparo, para uma pessoa preparada estar ali fazendo uma conciliação. Será que não era melhor a gente partir para um caminho e falar, olha, essa pessoa vai ter que ter um preparo efetivo, multidisciplinar, o que fosse, assim, uma atenção especial para esse conciliador e mediador, para que não seja, em muitos lugares, com todo respeito, acaba sendo um nicho de captação de clientela. A gente sabe que em muitos lugares é assim. O conciliador, às vezes, não está muito interessado em resolver simplesmente problemas, às vezes até tem boa vontade, mas existem outros interesses, se a pessoa não tem o preparo e uma carreira voltada para aquilo. Existem sérios problemas nisso. Então, o código deixou em aberto isso. Olha, pode ter uma carreira para esses profissionais, ou pode ter, inclusive, trabalho voluntário. Eu acho, sim, que deveria ser dada uma importância maior para a formação desses indivíduos, porque, às vezes, uma palavra mal colocada já de cara, assim, já vai inviabilizar todo o processo da solução de conflitos. E também essa questão do Poder Judiciário continuar o protagonista. Seria uma boa oportunidade de tirar isso das mãos do judiciário, até para trazer essa informalidade que o código pretende. É informal, mas eu tenho que entrar com processo para que aquilo vá para o setor de conciliação. Não é tão informal assim. Poderia ser mais facilitado com centros de conciliação que não fossem ligados, inclusive, ao processo. Poderia ser uma fase pré-processual. Mas ainda ficou nisso. Eu prefiro acreditar, como otimista que sou, que isso é um primeiro passo. Que isso ainda vai sofrer um amadurecimento, que não... acredito que não é o modelo ideal realmente, e penso que deve haver uma preocupação mesmo com esses profissionais e com o ambiente de trabalho. Se vai ser uma carreira do judiciário, como mais burocratas que somos, ou se vai ser uma carreira composta de pessoas voltadas para a formação humana multidisciplinar, que eu acho que vai ser muito mais produtiva. Doutora Luciana, a aluna Camila nos pergunta a respeito da boa-fé. Se a doutora
observa na prática a boa-fé e a colaboração sendo praticada pelos advogados, porque ela vê um movimento contrário, um movimento resistente à aplicação do dever de colaboração. Bom, eu continuo dizendo que eu sou uma otimista, eu vejo o mundo com bons olhos ainda. Somos muitos advogados, né? Não sei se vocês viram que é o curso que mais tem estudantes no Brasil. Somando o número de faculdades do Brasil, posso estar enganada, mas acho que não estou, infelizmente, dá mais do que o número de faculdades do mundo, só em direito. Então imaginem quantos profissionais são formados. Aqui na nossa faculdade só saem profissionais excelentes, né? A gente sabe disso. Você tem pessoas de alto nível moral e profissional, né? E não tô sendo irônica, somos muito bons, realmente. Mas, tirando a brincadeira, temos profissionais de todos os tipos, né? A carreira hoje da advocacia e todas as demais, juízes, promotores, defensores, tem pessoas de todas as índoles e de todas as intenções. Eu acho que ainda a maioria tem boa fé, porque senão o sistema já estaria falido de vez. Mas basta que um não tenha, que causa um estrago enorme, e são esses que chamam a atenção. Então, o cara que trabalha direitinho, sendo bem vulgar na linguagem, o cara que trabalha direitinho, ele está cumprindo a obrigação dele. Aquele que causa estrago é o que vai chamar a atenção e é o que vai trazer a fama para a nossa carreira. Então, daí a responsabilidade que a gente tem. Se puder complementar a pergunta. Complementando a pergunta, o novo CPC traz, né, que a audiência de conciliação e mediação não é uma faculdade, é um dever agora. E o que eu observo na prática é que a maioria dos advogados acredita que que essa primeira audiência não tem necessidade, seria apenas um atraso, e muitos, né, eu acabo vendo na prática que não estão pedindo. Então, gostaria de saber, do ponto de vista da senhora, como que os juízes, né, como que tem sido trabalhado isso processualmente. Obrigada. Aí a gente vai precisar ficar atento à aplicação do código, porque o código dá instrumentos para que essa audiência não seja uma mera formalidade, como a gente disse antes. Existe, inclusive, penalidade pela ausência injustificada. Então, a não ocorrência dessa audiência, ela deve também ser justificada. Não vai acontecer porque a parte já na inicial disse que não tem interesse, o réu veio e informou em 10 dias que não tem interesse. Eu acredito que isso vai ser construído no dia a dia, porque a massa dos profissionais hoje, na qual eu me incluo, como o doutor disse, a gente não foi treinado para conciliar, a gente foi treinado, de certa forma, para litigar. Então, repito, daí a nossa responsabilidade de mudar a mentalidade, de lembrar que o processo não é meu, o processo é do meu cliente. Então, eu preciso, pelo menos, dar a oportunidade dele ir lá e falar, olha, não quero acordo. É uma audiência, é um ato formalmente previsto e deve ser respeitado como tal. Daí a importância do judiciário também, porque talvez também tenha desinteresse de alguns juízes de ficar marcando audiência de conciliação, de remeter para o setor responsável, porque o processo vai ficar meio que parado. A gente sabe que hoje tem milhares de planilhas do CNJ para prestar informação, isso é uma realidade. Não importa se o juiz julgou um caso muito difícil, é melhor que ele julgue 10 fáceis, porque nossa, ele julgou muitos casos naquele mês. Então, na mudança de mentalidade de cada um de nós que atua, mas também de todas as instâncias, inclusive o CNJ vai ter que repensar isso, de estimular o juiz a ter uma produtividade boa, mas sem sacrificar a solução dos conflitos por meio da conciliação e da mediação. Muito bem. O Gilmar, do 2º ano, diz... quando a doutora se reporta à mudança de mentalidade, se essa é a mentalidade do judiciário ou do cidadão comum, e como é que se operacionalizaria essa mudança? Olha, eu creio que de todos nós, enquanto profissionais e enquanto cidadãos, porque falando português, claro, não é muito comum a pessoa falar, vou te pôr no pau, eu vou te processar. Às vezes ela não quer nem o objeto do processo mesmo, o pedido. Ela quer infernizar a vida da outra. E essa é uma mudança cultural, estrutural da sociedade. Não vai mudar de um dia para o outro. Você falar que vai processar o outro hoje é colocar uma pena, uma faca no pescoço da pessoa. Vou processar você. Com uma coisa pejorativa mesmo.
Então, uma pessoa que age dessa maneira, ela não quer sentar numa roda e solucionar conflitos. Porque se ela quisesse isso, muitas vezes ela consegue resolver sem o processo. Dessa forma, respondendo já objetivamente, é responsabilidade de todos, porque o judiciário é feito dos cidadãos. O judiciário não é um ente abstrato. O judiciário somos nós que trabalhamos no judiciário, que frequentamos o judiciário. Isso tudo somos nós. Passar a palavra à doutora Lídia Porfírio, que representa a OAB de São Bernardo do Campo. Boa noite, pessoal. Boa noite, professores. Boa noite, os alunos. Estou na função de presidente em exercício, na licença do Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo. Como a doutora falou, a gente não foi criado e nem formado para solução. Nós somos formados para conflito. Ao contrário de vocês, que já vão ser formados para solução e não para o conflito. Eu até, ela falando, me veio um caso, eu sou formada aqui na turma de 1991, junto com o professor Vladimir Balico e o presidente da UAB também, doutor Davanzo. Por volta ali de 92 ou 93, um juiz que era da 7ª Vara Civil daqui, nem se falava em guarda compartilhada. Nós pegamos um processo de defensoria, na qual a mãe pedia para que o pai devolvesse as crianças, que tinha pego no final de semana. Quando o pai devolveu, o oficial de justiça colocou no auto que o pai devolveu, mas chorava muito. E a gente, era processo de papel, né? A gente ainda tem aquela sensação de ler, de pegar os autos. Fizemos a busca e apreensão das crianças, ela voltou. Até lembro o nome dela, chamava Marlete. Ela voltou e falou: o pai quer as crianças. Eu falei: e você? Eu quero também. E agora? Traz o rapaz. E ele veio, dele eu não lembro o nome. E ele só chorou. Durante todo o tempo que nós conversamos, aquele homem só chorou. Eram 2 crianças pequenas, talvez de 3 e 5 anos de idade. E ali foi o primeiro contato que eu tive com o que se tornaria guarda compartilhada. O pai se comprometeu, continuar pagando a pensão. Cada um morava num extremo de São Bernardo, em unidades de comunidade mesmo. E ele, todo domingo, buscaria e levaria para a casa da mãe. Passaria uma semana com ele, uma semana com ela, e ele pagaria, quando estivesse com ele, a perua para um deles que já estava na escola e para a escola. Foi para o doutor, e ele concordou. Foi para o MP, que disse: não vai dar certo. Voltou para o juiz, e ele, com essas palavras, respondeu: se não der certo, eles voltam. E eles nunca voltaram. Se eu já estou com 25 anos de profissão, essas crianças hoje já têm mais de 20 anos, e não voltaram. Então, a gente é criado para o conflito, mas no decorrer da nossa profissão, a gente começa a criar procedimentos. No começo também, olha, gente, não tem audiência melhor para fazer do que uma boa briga de família, né? Hoje, até a hora que eu estava almoçando, estavam almoçando alguns cartorários da vara de família, e a gente ainda comentava isso. Nossa, a gente chega a salivar de tão bacana que é o teatro que se forma quando a vingança é o prato principal. E vocês vão ter oportunidade de falar. Muitas vezes a mãe fala: ai, não quero que fique com o pai. Mas por que você não quer que fique com o pai? Colocou na moto. Quantos anos tem a criança mesmo? 1 ano. O pai colocou a criança em cima da moto. Por que você não quer? Ah, ele está namorando. Ele bebe? Não. Fuma? Não. Não tem fundamento. Eu quero porque eu não quero, porque eu sou a mãe. E onde está escrito que a mãe cuida melhor? Onde está escrito que o pai não cuida? Apesar que a gente sabe que tem uma tendência, né? Do homem ser um pouco mais relaxado com isso. Mas já é algo também que está mudando, porque a maioria dos lares são formados por mulheres. Nós já somos mais da metade da população. E já somos mais da metade dos chefes de família. Então vai mudar, porque a mulher hoje, às vezes eu trabalho igual ou até mais do que o marido. Esse marido que antes era da rua e que vinha para casa e já encontrava as crianças tomadas banhas, vestidas e prontas para dormir, hoje ele tem que chegar em casa, dar banho, trocar fralda, pôr para dormir, dar mamadeira, porque a mulher dele está estudando e vai chegar às 11 horas da noite.
A situação está mudando. Então, quando ela chega hoje e ela fala 15 dias, eu digo, você vai transformar o pai em tio. Por que pai que pode exercer fiscalização sobre uma criança se eu vejo a cada 15 dias? O que eu vou fazer? Eu vou dar todo o lanche que ele quiser, eu vou deixar ele comer todo o doce que ele conseguir, eu vou deixar ele dormir a hora que ele quiser acordar. Eu vou brigar com uma criança que eu vejo a cada 15 dias? Eu vou chamar atenção porque não foi bem na escola? Não vou, não. Então, a culpa de muito pai assumir o filho da companheira e criá-lo como filho e não criar o filho dele é a mãe. Então, é aí onde a gente combate. E muitas delas, às vezes, choram, brigam no escritório, achando que a gente está advogando para a parte contrária. Mas não é isso. A gente está advogando por aquilo que é justo. Ela escolheu aquele homem. Alguma qualidade aquele homem tem para ser o pai do filho que ela teve com ele. Tem que dar uma chance. Não, existe o mal? Existe, lógico. A gente não vai dizer que não tem aquele pai que abusa, aquele pai que violenta, aquele pai que agride. Mas a maioria não é assim, não. Não são ladrões da vida. Não vai acontecer isso. Aí a gente adverte. Se você não deixar o pai ser pai, ele vai se tornar tio. Daqui a 2 anos ele está na Avenida Kennedy tomando chopp. E você está em casa e ele não vem mais ver a criança. Porque ele desiste. Chega uma hora que o cara desiste. Principalmente se ele casar de novo e aquela nova companheira dele colocar empecilho também. Aí a criança não vem para casa, ele também não vai buscar. E mesmo que essa mãe a vida inteira passe dizendo: seu pai não veio te ver porque não quis, a culpa vai ser sua. Mesmo que você tenha feito tudo o possível, não é, doutora? Para que aquele pai veja a criança, se ele não vê, a culpa é da mãe. Então aí fica uma dica para vocês. Forcem, mas forcem mesmo. Não tem que ser visita a cada 15 dias, não. Um pai, para ser pai, ele tem que dormir a cada 15 dias, mas pelo menos 2 vezes por semana ele tem que passar a noite com essa criança. Ele tem que buscar na escola. As reuniões de pais têm que ser alternadas. Visita ao pediatra tem que ser alternada. Se ela não forçar esse cara a ser pai, ele vai virar tio e ela ainda vai levar a culpa no futuro. Porque a criança vai procurar. E mesmo que ela tenha feito tudo para que ele fosse pai e ele não for, a culpa vai ser dela também. Então é uma responsabilidade muito grande da gente, como mulher, como operadoras do direito e às vezes até como conselheiras, daquela amiga, daquela parente, daquela pessoa que está se separando. Gente, você se separa do marido. Você não pode fazer o filho se separar do seu marido, porque ele é pai. Não pode haver esse negócio, esse lance de alienação parental. Eu, pelo menos nos 25 anos que advogo, eu nunca vi um caso de alienação parental ser julgado. Eu já tive um caso no escritório com a polícia, Cristiane, no Dia das Mães, o oficial de justiça tirou os 3 filhos dela. Um processo em Santo André. Demoramos 1 ano para provar que ela não ameaçou ninguém de morte, mas era uma mãe linha dura. A polícia militar. Então ela queria tudo, e todo mundo na casa dela tinha que arrumar a própria cama e lavar o próprio prato. E até isso foi considerado contra ela. Quando ela conseguiu provar que não era nada daquilo, a situação já estava consolidada. As crianças já estavam com o pai. E as crianças opinaram que elas gostavam muito da mãe, mas que a rotina na casa do pai era mais regrada e mais saudável. E ela se conformou e ficou com o direito de visita. Mas a gente não pode permitir isso. Se for preciso dizer não a um caso que vocês não reconheçam como válido, digam não. Certamente algum outro colega vai pegar, mas a gente não vai estar agindo contra aquilo que a gente acredita. Então eu passei a acreditar que o pai bom é aquele pai presente. O pai bom é aquele pai que a gente faz com que ele seja bom. Porque apesar do vínculo da mãe ser embrionário e o vínculo do pai ser criado, não é direito de mãe alguma retirar da vida do filho o direito de ter um pai, seja bom, seja mau. Ele é o pai. Não se ocupa lugar ocupado. Não se ocupa lugar ocupado. Não se coloca outro pai e não se coloca outra mãe. Não se coloca outro avô e não se coloca outra avó. Então, se vocês forem formados nisso, com essa visão de que a gente deve solucionar para o bem de todos, muitas vezes na hora pode haver alguma resistência. Mas no futuro, essas pessoas, se não voltarem, é o agradecimento que elas vão te dar.
Porque se elas não voltarem, é porque aquilo foi solucionado. E vocês preservaram a família. Porque mesmo em lares separados, a criança tem direito a ter o pai e a ter a mãe. E é dever de todos nós que lidamos com isso, a prática de bons exercícios de solidariedade. E para isso fica aqui o convite para vocês. Vocês possuem uma casa. A partir da data que vocês receberem aquela belíssima carteira azul, se receberem até 2018, terei a honra de estar na mesa para entregar para vocês, vocês passarão a fazer parte daquela OAB. E é importante que vocês usem a casa, participem das coisas que lá acontecem. Quem mais frequenta a casa aqui são os diretores. Mas vocês também têm uma casa para cuidar. Tem uma OAB minha lá na casa. Para quê que a OAB da doutora está lá na casa? Para que vocês possam usar a farmácia, a livraria. Porque vocês não podem, porque tem que passar o código de barra da OAB. Então eu deixei minha carteira lá. Não deixei meu cartão de crédito. Mas já é uma ajuda, né? Se eu quero comprar um livro, se eu quero participar da semana jurídica, se eu quero ter lá, comprar um remédio na OAB, a gente fortalece a própria classe. A gente ajuda. Então é importante a participação dos alunos, é importante a participação dos acadêmicos, é importante a participação dos estagiários, do jovem advogado, dos advogados. Muito importante a participação de todos nós, até para que a gente possa formar uma opinião e a classe poder se manifestar. Nós somos a única profissão no Brasil que tem o plantel de benefícios que nós temos. Nós temos mais de 250 casas do advogado e salas em todo o estado de São Paulo, que são mantidas pela nossa anuidade. 81% de tudo que a gente paga de anuidade é para pagar os nossos funcionários. Mais do que argumento para usar a casa e a sala dos advogados do que esse não tem, né? É a gente que paga. Então se sintam bem-vindos, passem na OAB, utilizem as salas, tudo que está lá é voltado para nós. E vocês são muito bem-vindos. Espero que vocês possam estar comigo até 2018 e com quem estiver depois disso, e sempre levando a crer que quem está ali em diretoria nada mais é do que um advogado que acreditou que poderia trabalhar um pouco em prol da classe, doar um pouco do seu tempo. Todos vocês no futuro podem ser candidatos, fazer parte de comissões, vocês já podem fazer agora. São poucas as comissões que precisam ter tempo de profissão. Ética e prerrogativa. Todas as outras que vão de ação social, direito de família e muitas que têm a ver com tudo que foi falado hoje, aceitam membros colaboradores, que podem ser os psicólogos, que podem ser os membros do Ministério Público, que podem ser juízes, podem ser estudantes, que podem ser donas de casa, que pode ser todo mundo, gente. Vocês podem participar das comissões desde já. Isso vai fortalecer o vínculo de vocês com a classe e isso vai fortalecer o vínculo de vocês com os outros advogados. Lembrando que hoje, cada vez menos vocês vão aos fóruns. Então, a gente vai se conhecer só pelo mundo virtual. Eu vou abrir lá o cadastro CNA, o Cadastro Nacional de Advogado, para ver a cara do advogado com quem talvez eu faça uma audiência. Que, como a doutora falou, muitas vezes não é marcado. O juiz, ele pondera que desses casos normalmente não dá, que aquele cliente normalmente não faz acordo e pula para a segunda fase. Mas isso, daqui a 5, 10 anos, vai mudar. Vai mudando aos poucos. E daqui a 5, 10 anos, talvez a única vez que a gente vai ver esse amigo, colega, que se formou com a gente, vai ser na audiência. Então, muito importante utilizar os espaços que ainda temos para a gente fortalecer as relações pessoais. Fica aqui o meu recado. Obrigada por ter cedido o espaço, o tempo e o convite para vocês participarem da OAB, ativamente das suas faculdades, ativamente da vida. Acreditando que a gente pode mudar. Se a gente mudar o destino de uma família, a gente pode estar mudando ali, talvez, o destino de um bairro, o destino de uma cidade. É acreditando, é plantando migalhas que a gente consegue fazer uma mudança de comportamento. Como foi do cinto de segurança e tanta coisa que no começo a gente resiste, né? Com o passar do tempo a gente acaba até acreditando e hoje, se a gente entrar no carro e não colocar o cinto, faz falta. Então, a mediação também vai ser assim. Daqui a 5, 6, 7 anos, se entrarmos com o processo e não houver uma audiência de mediação, fará falta. E, com certeza, a gente vai brigar cada dia mais
para que existam oportunidades de mediar e solucionar conflitos. Muito obrigada a todos, viu? A mesa especialmente. Passa a palavra, então, à professora Ivone para os seus questionamentos. Boa noite a todos. Doutora Luciana, muito obrigada pela sua presença, pela sua palestra, pelos seus ensinamentos. É muito gratificante mesmo para nós, professores, encontrarmos nossos ex-alunos assim, como você, né? Na carreira do Ministério Público, professora, e que demonstrou aí ter grande interesse pela área jurídica como um todo. Isso é muito importante para a gente sempre sente que cumpriu um pouquinho aí a nossa missão. Bem, meus alunos sabem disso, eu sou muito crítica em relação à falta de punição. E isso em relação a todos, juízes, advogados, promotores, enfim, como a doutora disse, o papel é de todos. E como a nossa colega também disse, é uma questão muitas vezes cultural que vai se modificando ao longo do tempo. Mas eu creio que a punição, ela também é imprescindível para essa mudança de comportamento. E eu sinto que falta a punição para as pessoas que fazem parte disso. É o juiz que é corrupto e apenas depois de muito tempo é afastado com aposentadoria. É o advogado que fica com o dinheiro do cliente uma vez, mas parece que não é suficiente, então duas. Duas é pouco, tadinho, estava precisando. Então vamos para a terceira. E quando esse advogado vai ser excluído dos quadros da OAB? Eu não me conformo com isso, porque eu conheço vários advogados que fazem isso e eles continuam advogando, né? E isso também em relação ao promotor, em relação ao cartorário e todos os que participam. Eu me pergunto, por que os juízes são tão reticentes em aplicar uma litigância de má-fé? A outra parte está ali falando uma mentira, o juiz sabe. Mas ele tem que defender o cliente. Esse é o papel do advogado? É defender o cliente? Claro, mas ele não pode esquecer que ele exerce função essencial à justiça. Ele tem um munus público. Isso tem que estar em primeiro lugar. Mas aí a outra parte fica sem advogado? Não é essa a ideia. Mas essa ideia foi passada para os estudantes, foi passada para nós, mas isso tem que mudar. Então eu vou usar o judiciário para alguém do outro lado ficar mentindo, ficar fraudando, para tentar convencer o juiz de uma mentira? Mas no caso criminal pode. Claro que não pode também, né? Mas o cara vai lá e falar que o cliente dele matou? Ele não tem que defender o cliente para conduzi-lo para ser absolvido por um crime que ele cometeu. Esse é o profissional do direito que a gente quer formar? Desculpa, mas eu não concordo com isso. Então, a punição, na minha opinião, também está faltando. Porque nós aprendemos, nós somos educados por meio das sanções também. Não só das regras. Porque a regra pode existir, olha, aqui você só pode andar 50 por hora. E se não tiver sanção? 60, 65, 70. Mas você vai levar uma multa. Bom, então deixa eu tirar o pé. A gente precisa da sanção. Nós, seres humanos, somos imperfeitos. A gente precisa dessa imposição, dessa obrigação, dessa sanção. Falta punição, na minha opinião. Queria saber a opinião do doutor Luciano. Obrigada, gente. Eu fico contente que isso tenha partido da senhora, professora, porque eu sendo promotora, se eu ficar definindo sanção aqui, promotor já é odiado, né? Falam que a única pessoa que gosta de promotor é a mãe, e olhe lá, né? Mas eu concordo totalmente com a senhora, porque o código anterior já previa hipóteses de litigância por má-fé. A gente vê cotidianamente atos protelatórios, mentiras deslavadas nos processos e uma timidez, digamos assim, para aplicar sanção. Como se isso fosse natural. Como se fosse natural realmente fazer qualquer coisa para conseguir algo dentro de um processo. Eu nem vou falar da parte criminal, que é uma tristeza, porque no crime realmente parece que vale tudo para a defesa. Aí eu sou promotora, eu vou ficar, vai parecer tendenciosa. Inclusive para o MP também, vou falar, não existe nenhuma instituição 100% idônea, porque somos todos seres humanos. Então vale tudo a qualquer custo para conseguir o meu objetivo, seja por ego, seja para eu
beneficiar meu cliente, isso tem que parar. Isso deveria ter que parar sem sanção. Porque a gente, quando se forma, todo mundo tem um compromisso de atuar eticamente. A gente não é à toa que a gente tem essa matéria na faculdade, né? E ética é muito mais do que o código de ética da OAB. Ética é uma coisa muito mais profunda. A gente estuda isso já a partir de filosofia. Código de ética é o código da nossa profissão, de cada profissão. Mas ética é algo muito mais profundo. E, infelizmente, quando não existe sanção, a tendência do ser humano é ser o lobo do homem, né? O homem é o lobo do homem. É realmente transgredir. Especialmente quando a gente se acha invisível. Eu estou fazendo tudo isso, ninguém está vendo, ninguém está ligando. É cotidiano mesmo, a gente vê advogado que muitas vezes está suspenso e atua com outro advogado assinando. A OAB suspendeu, então a OAB fez o papel dela, mas vai um outro colega lá e assina para a pessoa continuar advogando. Essa pessoa que assina é tão errada quanto aquele que já está suspenso. Então é um conluio, na verdade. Infelizmente, isso é tratado com naturalidade em todos os campos. E isso é trazido para os nossos processos. Enquanto isso não acabar, o caso que a senhora falou, todos teríamos que ser punidos. Todos nós, juiz, promotor, advogado, quem quer que seja. Quem é que cobra, por exemplo, o prazo do STF? Quantos processos... O STF é muito, assim, criativo, com soluções para acabar com o processo, na teoria. Vamos agilizar os processos, vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos soltar porque não tem vaga, vamos... Toda hora fala alguma coisa assim. Vai lá ver quantos processos estão aguardando julgamento, processos de pessoas comuns, processos de estrelas, aí seja advogado, seja parte, que seja da mídia, alguma coisa assim, é julgado assim. Por que não se respeita a ordem cronológica já de cima? Por que isso é tratado com normalidade? Processo com vista há 20 anos. Infelizmente, há pessoas que se acham acima do bem e do mal em todas as esferas. E acredito que também é uma mudança cultural. Espero estar viva para ver isso mudar. Perguntas? Bom, então eu dou por encerrada essa palestra, mais uma vez agradecendo a doutora Luciana pela brilhante exposição, pela presteza com que nos atendeu, aos professores Pedro, Ivone, Priscila, Roberto Bahia, a doutora Lídia, todos os alunos presentes, reforçando que o nosso júri simulado ocorrerá amanhã à noite no Senforp, para que não pairem dúvidas da localização do lugar onde acontecerá o evento. O júri simulado é o único evento dentro da Semana Jur que acontecerá no Senforp. E a entrada é franqueada a todos. Nós temos, doutora Luciana, um certificado para lhe entregar, mas tendo em vista a mudança da palestrante, nós entregaremos em momento posterior. Tá? Muito obrigado a todos, uma boa noite. Vamos